Estamos de volta hoje conversando com a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe da Câmara dos Vereadores de São Paulo, e Luiz Quimaide, que é CEO e fundador da Bússola Tech. Voltando então à nossa conversa sobre essas questões tecnológicas muito interessantes que agora já se tornaram corriqueiras aqui na Câmara Municipal. Quimaide, essa tecnologia que está dando tão certo do plenário virtual, ainda dá para fazer mais coisa? Ou seja, se poderia agregar novas ferramentas a curto, a longo prazo? O que você diria para a gente? Elis, eu acho que não apenas poderia, mas como deveria. Hoje, como eu comentei naquela minha primeira resposta, a gente tem quase 200 casas legislativas no Brasil utilizando esse tipo de solução, mas com diferentes graus de complexidade e sofisticação. Então, eu coloco 3 casas legislativas hoje com o maior grau de sofisticação dessas soluções, que são, de novo, Senado, Câmara dos Deputados e Câmara Municipal de São Paulo. Mas, entrando diretamente na sua pergunta, existe uma necessidade das casas legislativas se digitalizar. Então, eu costumo dizer que em tempos de crise o parlamento precisa inovar. Então, como que a gente pode fazer isso? Existem casas que estão implementando deliberação remota, hoje, no contexto da crise, que antes não contemplavam essa dinâmica de passar por um processo de digitalização. Por exemplo, existem algumas câmaras municipais que se recusavam veementemente a fazer qualquer deliberação remota, queriam permanecer com suas dinâmicas analógicas normais durante a crise. Precisou que uma série de parlamentares, infelizmente, uma série de servidores também, infelizmente, fossem contaminados pelo Covid-19 para que essas casas contemplassem a necessidade de ir para o digital. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a crise evidenciou a necessidade dessas casas passarem por esse processo de transformação digital. Agora, existem necessidades que são muito gritantes das casas legislativas contemplarem quando elas pensam nesse processo. Então, por exemplo, se você tiver um processo de deliberação remota, mas não tiver um sistema de apoio ou de acompanhamento do processo legislativo que também seja digital, simplesmente ter a videoconferência não adianta, porque você está simplesmente colocando no online uma dinâmica que é offline. Ou seja, você precisa pegar essa dinâmica que é analógica e adaptá-la e melhorá-la para uma dinâmica que é digital, mesmo que seja para usar em alguma eventualidade. Então, a gente precisa entender que não é necessariamente só pegar uma dinâmica que acontece no analógico, presencialmente, no plenário da casa ou nas comissões, e colocar no digital. É preciso fazer uma adaptação. De fato, é passar por algo que nós chamamos de transformação digital. Ou seja, reavaliar aqueles processos que fazem ou não sentido no digital. Isso é um processo que demora tempo, precisa conversar com os servidores, com a sociedade civil, com os parlamentares que vão utilizar essas ferramentas, justamente para construir algo mais robusto. Agora, é necessário também que se tenha toda uma estrutura de ferramentas que dê suporte para isso. Então, como que a gente pode pegar e ampliar a digitalização das casas legislativas, aí pegando tanto processos administrativos mais burocráticos, quanto também o próprio processo legislativo. Então, por exemplo, que o parlamentar consiga acessar o sistema interno da casa e ver como está a tramitação de um projeto de lei, ou que a sociedade civil também consiga fazer o mesmo, que os servidores consigam avaliar os projetos de lei que foram submetidos pelos parlamentares. Então, é necessário, no primeiro nível mais básico, ter uma digitalização muito incisiva. Em seguida, é necessário e fundamental e absolutamente factível que as câmaras municipais cuidem de seus processos de transparência. Aí eu divido a transparência em algumas abordagens. A primeira abordagem é disponibilizar essas informações, mesmo que elas ainda não estejam adequadas no nível de facilidade de compreensão, mas no primeiro nível é importante que haja essa disponibilização. No segundo nível, é importante que tome-se um cuidado para simplificar a linguagem, para que as pessoas, o cidadão, consiga compreender o que a Câmara Municipal, o que a Casa Legislativa esteja falando, esteja comunicando com a sociedade. E, por último, pensar em uma padronização desse tipo de informação que está sendo disponibilizada. Num terceiro nível, aí um pouco mais sofisticado, é pensar em instrumentos de participação. E participação podem também ter algumas variáveis.
A participação, que referenda uma tomada de decisão, ou seja, perguntar à população se você concorda, você discorda, esse projeto está sendo votado. Existe um segundo nível de participação, que é o que em inglês nós chamamos de crowd law, ou seja, é a formulação de leis com as pessoas, no sentido de pegar esse conhecimento, essa expertise que existe na sociedade, na academia, nas empresas, na sociedade civil organizada e contemplar na formulação de um projeto de lei. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso muito interessante no Brasil, que não foi feito pelo parlamento, mas foi pioneiro no mundo inteiro, que é o Marco Civil da Internet, que utilizou esse tipo de metodologia. E, por último, a gente tem o uso de inteligência artificial e o uso de ciência de dados dentro do processo legislativo. Esse último, ele é muito mais complexo, ele é muito mais difícil de se alcançar, mas é possível se forem seguidas todas essas etapas anteriores. Quando a gente pensa nessa deliberação remota que está acontecendo agora, ela se encaixa em uma das primeiras etapas lá em digitalização. Mas, se as câmaras municipais seguirem esse caminho, passo a passo, de como promover um processo de transformação digital na casa, com certeza elas conseguem chegar num grau de sofisticação na sua deliberação muito grande. E sempre pensando, a tecnologia nunca vai substituir o parlamentar. A tecnologia vem para auxiliar o parlamentar, o servidor, a sociedade civil, a trazer uma maior qualificação para o processo legislativo, ou seja, melhorar a produção de leis, a legística, como nós chamamos, melhorar a fiscalização, que é um papel essencial do Poder Legislativo, e também a representação. E é interessante porque, embora tudo isso tenha acontecido de uma forma bastante de improviso, né? Porque ninguém esperava realmente que as sessões plenárias já começassem num sistema virtual da forma como foi, quer dizer, o coronavírus nos impôs isso. Mas é interessante, doutora Nazaré, como os vereadores se adaptaram bem, não é? Tanto é que pela ordem que a gente acostuma ver muito bem na parte presencial, as intervenções, os debates, eles conseguiram acontecer. Isso foi realmente fantástico, né? Sim, isso é verdade. Porém, eu penso que também há muitos recursos nas reuniões presenciais que ainda não estão perfeitamente adaptados a um sistema totalmente virtual. Quero dizer, existe um processo de tecnologia, de plenário, de votação em sistema virtual, que sem dúvida está extremamente simplificado e isso é um ganho imenso. Porém, existe também a questão dos debates e da construção dos consensos. Isso se alcança por meio de videoconferências, por exemplo, independentemente de você ter um sistema mais sofisticado para a votação, né? Então, acho que por um lado isso, por exemplo, existe um mecanismo muito comum, né, no parlamento físico, que são os mecanismos de obstrução, né, que é uma maneira de você promover um debate mais aprofundado, atrasar uma determinada deliberação, que é um mecanismo legítimo e justo. E isso, para o ambiente virtual, não necessariamente é facilmente adaptável. Então, precisaria se pensar isso, por exemplo, né? Existem também muitas atividades parlamentares que não contam de uma maneira imediata e direta com a participação da população. Como assim, né? Por exemplo, nas reuniões de comissões, reunião da Comissão de Saúde, de Administração Pública, de Finanças, nas reuniões presenciais é possível assistir, acompanhar, todavia não existe a palavra daquele que está participando, ele está assistindo, né? Como é que se dá isso, por exemplo, num ambiente virtual, né? É interessante, a gente transmite, no caso, né, as nossas reuniões no YouTube, no Instagram, no site, e aí vem as curtidas, as não curtidas, ou seja, a gente está interagindo com a sociedade, mas de uma maneira diferente, como acontece no ambiente presencial. Já é diferente, por exemplo, numa audiência pública, em que, de fato, quem participa de uma audiência pública presencial tem o direito a pedir a palavra, com um tempo, na verdade, muito limitado, mas existe essa possibilidade. Isso é também adaptável a uma realidade virtual, a uma videoconferência, mas claro que exige que aquele que participa tenha essa ferramenta à sua disposição, e nem sempre isso acontece. Portanto, não significa dizer que
transformar todo um processo legislativo, desde a sua elaboração até a sua finalização, no ambiente virtual, é uma adaptação, digamos assim, simples e simplesmente depende de tecnologia. Não, eu acho que depende de realmente acordos, consensos, modos de construir que respeitem, como disse, né, o Luiz Quimaide, o humano, essa presença, né? E aí tem um outro aspecto também que me parece, né, pensando assim em evolução. Claro que a função de legislar, né, é a mais típica, digamos assim, quando a gente pensa no poder legislativo. Mas existe essa função não menos importante, não menos nobre, não menos relevante do que a de fiscalização, né? Então, como é que essas ferramentas podem ajudar também na fiscalização? Como que o parlamentar, por outro lado, pode estar próximo, né, aos seus eleitores, aos cidadãos, à sua base, sem essa presença física? Então, tudo isso a gente está descobrindo agora, né, porque até então a gente não tinha essa dificuldade colocada de uma maneira tão, digamos assim, tão impactante, né, que é você estar em isolamento social, né? Mas a Câmara teve também iniciativas interessantes, né? Por exemplo, houve um ato da mesa diretora, naturalmente consensuado com os vereadores, que criou um comitê parlamentar de acompanhamento da situação emergencial. Então, esse comitê é presidido por um vereador que é médico, né? Que está muito, assim, digamos, preocupado com as questões de saúde na cidade, assim como todos estão, mas ele tem essa característica de ser a sua profissão. E reuniu-se com inúmeras entidades em ambientes virtuais, cientistas, especialistas, pessoas da sociedade civil, e o comitê está realmente dando notícia do que está acontecendo. A Câmara Municipal de São Paulo já vinha também, há 2 anos, também por uma iniciativa da mesa diretora, né, com a liderança da presidência, estabelecendo novos canais de comunicação com a sociedade, nas suas redes sociais, em publicidade. Então, eu creio que uma das mudanças, né, que se vislumbra, digamos assim, nessa pós-pandemia, é descobrir novas formas de interação com a sociedade. Algumas delas exigindo alguns recursos mais sofisticados, outras não. São descobertas que o próprio parlamentar vai fazer, né? Com certeza. Assim. Bom, Quimaide, é uma nova era, isso ficou bem claro para a gente. Eu acho que depois que terminar essa pandemia ou que for minimizada, imagino que a gente não vai perder mais de vista essa tecnologia. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, Elisa. Obrigado, Nazaré. Obrigado à Câmara Municipal de São Paulo. É sempre um prazer e uma honra. É um debate tão qualificado como esse. E a gente sempre fica à disposição para como a gente puder contribuir com esse processo com a Câmara Municipal de São Paulo e com as demais câmaras. Doutora Nazaré, muito obrigada. Obrigada, a gente também da parte da Procuradoria da Câmara se sente muito feliz, né, de participar desse momento, de pensar o legislativo do futuro, e nós, né, com o setor de elaboração legislativa, com o apoio que a gente presta à Comissão de Justiça, com o trabalho que a gente faz de publicar as leis, né, de uma maneira amigável para o cidadão, tudo isso para nós está apontando realmente para o futuro. E muito obrigada também pela presença do Luiz Quimaide, que é um cara que está conosco pensando o futuro também. Tá ótimo. Nós ficamos por aqui, lembrando que você pode entrar em contato pelo e-mail da Procuradoria da Câmara. Anote aí, celeg@sampaulosp.leg.br ou então procuradoria@sampaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.